Mais uma obra concluída de restauração realizada pela Novata Engenharia, com o objetivo de restaurar, conservar áreas internas e acessibilidade do edifício Ramos de Azevedo, sede do Arquivo Municipal de São Paulo. O edifício Ramos de Azevedo foi projetado pelo arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo em 1908. Foi inaugurado em 1920 e abrigava a Politécnica da USP. Ele foi tombado a nível municipal, estadual e federal pelo Compresp, Condefat e IFAM, e desde então a prefeitura comprou o edifício e ele teve diversos usos, inclusive o DPH. Atualmente ele abriga o Arquivo Histórico de São Paulo. Em 1990 foi a primeira grande reforma, onde eles adequaram o edifício a um uso mais atual e moderno, colocando novas instalações elétricas, hidráulicas, dados, voz, enfim. O que ocorre é que essa reforma ela não foi concluída e tem pendências dela até a data atual. Em 2007, houve uma outra reforma, porém apenas a fachada. Houve o restauro e limpeza da mesma e se mantém até hoje. Em meados de 2005, por iniciativa do próprio DPH, houve um projeto que foi aprovado na prefeitura e em todas as instâncias dos órgãos regulamentadores que aprovavam o projeto que estamos executando hoje. Projeto de reforma, conservação e restauro do edifício em todas as suas partes internas. Paredes, forros, pisos, pinturas artísticas. Qual o objetivo dessa obra? O objetivo principal dessa obra foi a restauração e a adequação da acessibilidade do edifício do Arquivo da cidade de São Paulo. Agora, como foi feita a negociação até o fechamento do contrato? Como trata-se de um trabalho específico que nossa empresa executa, nós viemos acompanhando desde o início dos trabalhos da Prefeitura em viabilização de verbas para a execução dessas obras. Quando a Prefeitura anunciou a execução das obras, nós adquirimos o material técnico, procedemos a todos os estudos de custos e orçamentos e apresentamos a nossa proposta técnica e comercial. Após a habilitação técnica, apresentamos nossos custos que foram vitoriosos, então nós fomos contemplados com essas obras. Quanto tempo levou essa negociação? Essa negociação entre os estudos preliminares, precedendo a publicação do edital, até a formalização de contrato, foram cerca de 4 a 5 meses. Quantos funcionários fizeram parte da obra, tiveram envolvidos nessa obra? Nós tivemos uma equipe multidisciplinar que houve, dependendo da fase da obra, havia um incremento dessa equipe ou uma desmobilização. Mas na média, a gente pode considerar que ela trabalhou ao longo do período com 30 profissionais especializados. Quais são os profissionais que ficam envolvidos nessa obra? Essa obra é multidisciplinar profissionalmente e tem arquitetos especializados. Os trabalhos de campo foram coordenados pela arquiteta Gabriela Ayub, que foi a gestora e a preposta nossa perante a Prefeitura de São Paulo, coordenando engenheiros, coordenando técnicos de restauro, artistas plásticos e pintores especializados em pintura artística.
Ao inaugurar a obra aqui no edifício Ramos de Azevedo, a gente se depara com grandes técnicas construtivas da época que não se utilizam hoje, e daí a dificuldade em se fazer a obra de restauro, que são elementos como o forro em estuque, que é um forro completamente diferente. O forro de estuque, ele tradicionalmente é uma estrutura de madeira com tela e o gesso. Esses elementos formam um forro de estuque. Aqui tem um elemento diferente, que é quase uma técnica de pré-moldado. O que o Ramos de Azevedo fez aqui nesse edifício foi prender nos barrotes ganchos que se conectavam a pequenos tijolos, lajotas, como se fosse um tijolo, porém bem fininhas, para poder recobrir toda a parte do forro, e abaixo dessa estrutura ele aplicou uma fina camada de argamassa para dar o acabamento. Esse forro em estuque, ele está presente em 90% das salas daqui do edifício, e só algumas que realmente não resistiram ao passar dos anos e foram substituídas. Tais técnicas hoje elas estão sendo reparadas da melhor forma possível, e foi um dos grandes desafios aqui, tratar o forro, tratar o piso em madeira. O piso em madeira, ele se encontrava com camadas e camadas e camadas de cera encardida. Significa que ele, logo quando a gente entrou, ele tinha assim, uma cor bem escura e estava bem deteriorado. Ocorre que quando a gente começou a fazer o tratamento dessa madeira, a gente descobriu uma madeira super bonita, clara, praticamente alaranjada, completamente diferente do que tinha aqui. Outra grande dificuldade que a gente encontra na obra e que está obtendo grandes resultados é com a questão das esquadrias, que o tempo não permitiu que elas ficassem em melhor estado, e agora elas estão sendo restauradas. Muitas das guarnições, rodapés, também precisaram de processos de tratamento de trincas, obturações, porque os cupins fizeram um grande estrago. O saguão do edifício, que é uma coisa também bem importante, conseguiu se identificar, já era conhecido, que ele não tinha esse nível. Como aqui ficava a escola da engenharia, muitos dos maquinários ficavam nessa área. Era uma pequena indústria que tinha aqui funcionando, que inclusive foi identificado trilhos na parte do subsolo onde será instalado o novo elevador. Quanto ao projeto, é um projeto de acessibilidade e, portanto, todos os banheiros estão sendo reformados, permitindo o acesso de cadeirantes e portadores de necessidades especiais em geral.
feita a instalação de um elevador que vai atender todos os níveis do prédio. Será uma torre metálica com revestimento in vitro, inserido no saguão. A reserva, que se encontra hoje no subsolo, ela contém livros, documentos e, enfim, relatos da nossa história, e eles serão devidamente armazenados aqui. O que ocorre é que na nossa reforma a gente também está fazendo a instalação de um sistema de ventilação que consiga guardar e conservar da melhor maneira possível os documentos que aqui se encontram. A questão de renovação da rede elétrica também foi muito desafiadora, no sentido de que o que se tem no edifício é um pouco obsoleto. Apesar de funcionar, ele não atende à demanda atual. Uma situação crítica por conta da estrutura do próprio edifício. Os conduítes não permitem novos cabos, é difícil a remoção dos existentes. O edifício Ramos de Azevedo, ele conta com outros elementos arquitetônicos de extrema importância para o edifício. Nos eixos de circulação, são escadas do lado direito e do lado esquerdo, eles são contornados por pintura artística e por vitrais. Os vitrais estão em perfeito estado de conservação, eles sofreram um conserto, uma reforma há algum tempo. O que ocorre é que a pintura ela foi muito deteriorada com o tempo. A pintura nas caixas de escada, elas têm dois elementos. São frisos que contornam todo o rodapé dessa escada e um barramento que fica na parte superior com uma pintura extremamente rica em todos os sentidos, não só pelas suas características, mas pelas noções de sombra e luz. O que ocorre é que nenhum desenho é exatamente igual ao outro e eles são diferentes porque a cada ponto em que você sobe a escada, a sombra dessa pintura faz diferença. Ora está para um lado, ora está para o outro, ora está central, conforme a subida da escada. Bom, nós estamos restaurando essa pintura, o edifício é de 1920 aproximadamente. E nós pegamos a pintura já decapada, então na década de 90 ela já passou por um processo de decapagem, que é a remoção das sobrepinturas, que é o que aconteceu aqui, ó. E então nós chegamos, já estava aparecendo a pintura, nós fizemos a limpeza, fizemos a consolidação e agora nós estamos na etapa de retoque. Nós adotamos a linha do retoque com velatura, a gente está dando uma revivada na figura, mas a gente não tampa totalmente. Quando você chega de perto, você vê todos os danos e a idade que a peça sofreu, que a pintura sofreu. Então essa área ainda está mostrando todo o envelhecimento da pintura, ainda não foi retocada. E aqui nós já fizemos a nossa velatura, que já está retocada. E aqui dá para ver bem as áreas que sofreu o envelhecimento, que nós já mexemos. E dá para confrontar, né? Essa que ainda não foi mexida com essa que já está pronta. O que foi trabalhado aqui foi o seguinte: a gente precisa tratar essa pintura, porém a argamassa de revestimento está completamente solta. Os elementos já estão desagregados. Então o que foi feito? Um tratamento profundo de consolidação dessa argamassa com injeções de pasta de cal para que por capilaridade esses elementos se reagreguem novamente, dando estabilidade, porque a gente não pode remover e refazer, a gente tem que manter o original. Depois da consolidação foi feito todo um tratamento de limpeza e nivelamento dessas áreas, para que então, com a aplicação de produtos, você protegesse essa pintura original. Depois, foram feitos testes de cor, estudos de técnicas, porque é necessário trazer essa pintura novamente, porque ela estava completamente destruída, descascando, com falhas, desbotada, porém de uma maneira tal
que você não repintasse, não é a pintura de outro artista que estava ali. Nosso objetivo aqui é manter a transparência, manter a pintura. Então foi feita primeiro uma técnica com tratejo, ou tratégio, como quiser pronunciar, onde passam-se linhas paralelas nos dois sentidos para fazer uma trama, e a gente viu que não ficava legal. E então a gente fez um outro teste com uma outra técnica que se chama velatura. E agora sim a gente conseguiu chegar num objetivo, mantendo transparência e preenchendo ao mesmo tempo. A pintura que estava completamente apagada e desbotada, que não dava para identificar os elementos, ela agora é como que se sobressaísse, ela salta, ela está completamente revigorada. Foram feitas prospecções também em outras áreas do prédio, inclusive no saguão, talvez, foi identificado alguns frisos diferentes, algumas coisas assim, que serão postos em xeque se são de fato da época, se não são. A gente consegue avaliar através de estratigrafia o que veio em cada sequência, para assim então, junto ao órgão reunitador e os autores do projeto, saber qual é a atitude que a gente toma em relação a isso. Esse canto ele estava solto, né? Ele teve um desprendimento da pintura em relação à argamassa. Ele se soltou totalmente do substrato, que é o tijolo. Então aqui nós fizemos o que a gente chama de consolidação. Nesses buracos foram abertos, que por meio de seringa foi injetado a resina acrílica. E ela caía aqui por gravidade. A gente tinha os aparatos aqui em cima que fazia a resina cair e ficou gatejando por horas. E aqui nós tampamos as rachaduras, né? Porque a consolidação, quando solta do substrato, a pintura vem para frente, estoura e tem esse degrau, né? Que aqui já foi corrigido. E depois foi toda obturada e nivelada, que são essas partes brancas aqui. Aqui também tivemos o mesmo problema. A pintura também se desprendeu do substrato e também foi consolidado, dá para ver as marcas onde foi injetada a resina e as rachaduras onde a gente já fez a obturação e nivelamento. Aqui as rachaduras, era tudo buracos mesmo, não existia mais a pintura original nessas áreas, né? Nesse trecho tinha um grande faltante redondo, perdeu totalmente aqui o rosto do Delfino, então aqui foi consolidado, foi nivelado e aqui a gente começou já o processo de retoque. Então eu dei já uma mão, como é muito difícil de cobrir porque é uma área muito grande, fui dado uma mão, agora está secando para a gente vir e dar outra mão para igualar um pouco mais, né? Ele não vai ficar assim tão próximo desse, mas ele vai ficar com um pouco mais de tinta. Essa figura inteira já está pronta, o retoque. Só está faltando agora os filetes. E essa com a técnica da velatura. Então está faltando esses filetes e os de baixo, né? Os principais desafios que foram encontrados durante toda a obra? Olha, foram diversos. Os mais variados, mesmo com todos os pré-estudos, aconteceram fatos que nós não conseguimos prever. A localização dentro da cidade de São Paulo e fora, praticamente uma garimpagem para encontrar tijolos cerâmicos similares aos da construção das fundações do subsolo, que requereu uma pesquisa grande no mercado para se encontrar material similar e com a mesma dimensão. Esse foi um dos aspectos. Também a reconstituição das argamassas de restauro, tanto para assentamento desses tijolos, como revestimentos e como execução dos revestimentos dos forros. Outro desafio que encontramos foi quando procedemos às escavações para as fundações do elevador de acessibilidade, nós nos deparamos com um nível de lençol freático muito elevado, que não estava previsto em projeto. Então desenvolvemos projetos complementares, onde foram especificadas estacas Franks para vencer essa dificuldade e garantir a estabilidade dessas estruturas complementares. Gabriela, nós estamos aqui no auditório. E quais são as curiosidades que vocês encontraram durante as obras? O auditório ele é um elemento muito importante dentro desse prédio, ele se destaca, é um programa exclusivo aqui dentro e ele é repleto de curiosidades.
A começar pelo desenho dele, pela arquitetura dele, a questão acústica, as paredes curvas e o forro em curva também fazem com que o som reverbere exatamente nesse ponto que a gente está, que você escuta o som voltando para você o tempo todo e desse ponto o ambiente todo te escuta sem que você tenha que elevar o seu tom de voz. É aquela sensação de microfone sem ter que estar usando um equipamento. Tudo aqui nesse auditório foi pensado exclusivamente para ele, a questão do tablado e tudo mais, e a gente, para fazer essa obra de restauro aqui, por ser um ponto de interesse exclusivo dentro do edifício, usou de conceitos de restauro para tentar trazer ele da sua forma original. Então, nós fizemos o tratamento do piso, o tratamento das paredes, o tratamento no forro, mantendo sempre que possível o original baseado em projeto e fotografias, pesquisa histórica e tudo mais. Agora, existe um ponto ali da parede que a impressão de quem está de fora é de que ela não está acabada ou que é uma falha. Eu queria que você explicasse essa falha que não é falha. Na realidade, essa é uma impressão que as pessoas têm ao entrar aqui, que a gente estava desenvolvendo uma ideia de como destacar isso sem passar essa impressão para quem é leigo da área. A questão é que, na realidade, aquela é uma janela de prospecção. Porque, em se falando de pintura, a gente pode fazer dois tipos de pesquisas. Ou a pesquisa estratigráfica, que é aquela em que você verifica todas as camadas de tinta que já foram aplicadas, ou texturas, ou gravuras, ou quantas vezes já foi pintada e que cores. E você tem a prospecção. Na prospecção, quando você abre uma janela, é um recorte na parede onde você tira a camada de tinta não original, até você chegar na camada que você está pesquisando, que é aquela que já estava lá. Quando nós chegamos aqui, o auditório estava completamente branco e com essa janela já feita a prospecção. E a partir do estudo já realizado é que a gente pesquisou as cores e desenvolveu os desenhos dos filetes para reproduzir no auditório como um todo. Certo. E o lustre também tem uma curiosidade, né, Gabriela? Não, com certeza. O lustre foi a maior surpresa que a gente teve aqui nessa obra. A gente até tentou, devido ao nosso serviço ser realizado em conjunto ao funcionamento do edifício, e isso causar falta de surpresa nas pessoas, a gente tentou preservar ele o máximo para que todo mundo do prédio também sinta que aqui teve uma preocupação muito grande. A princípio, o pedido era para descer o lustre, fazer a limpeza, remover a tinta, refazer os trechos danificados, pintar de branco e subir de novo. Mas quando nós descemos o lustre, nós começamos a fazer a limpeza, a gente verificou que tinha detalhes diferentes. Tanto o lustre não era branco, quanto ele tinha pedaços folhados a ouro, trechos todinhos folhados a ouro. Então nós entramos em contato com o órgão de preservação com a intenção de trazer ele de volta, porque ele era super desinteressante, e a gente conseguiu aprovação para fazer o restauro do lustre tal qual ele for um dia. Então foi feita toda a remoção da tinta acrílica, foi feita a limpeza, refizemos os trechos que estavam quebrados ou que tinham algum ponto específico. Depois disso foi feito todo o processo de douração e aplicação de pátina, de acordo com a prospecção realizada no próprio lustre. E foi uma baita surpresa para todo mundo, que ninguém dava a menor bola para o lustre e no final ele é todo dourado e lindo, e foi a maior surpresa para todo mundo aqui do prédio. Já as carteiras também guardam uma história muito interessante, né? Eu queria que você contasse. As carteiras todas foram tratadas, elas foram lixadas, foi dado acabamento, verniz e tudo, sempre preservando o que as carteiras de uma boa escola têm que ter, que são as assinaturas. Nós temos assinaturas datadas de 1926 até 1960, passando por todas as décadas. Tem um aluno especial, o Borba, que ele conseguiu riscar praticamente todas as carteiras e realmente ele deu bastante trabalho. Sobre a pintura,
A gente já existia aqui uma prospecção grande, uma janela grande de prospecção, da onde a gente se utilizou como base para desenvolver cor e o desenho dos filetes, que a gente conseguiu reproduzir por todo o auditório. E hoje você vendo esse auditório pronto já, que ele já está apto, né, para receber, sejam palestras, quais são as necessidades, atender as necessidades aqui do arquivo, como é que você vê hoje esse resultado todo pronto? Olha, é realmente lindo de ver o antes e depois, porque você entrava aqui, estava cheio de infiltrações para todos os lados, a parede cheia de musgo, limo, estava caindo esse lugar. O processo da obra foi super tenso, porque a argamassa estava toda desagregada, caiu boa parte. Aí agora ver ele pronto e assim, outra coisa que é muito importante de dizer, a única intervenção de verdade que a gente tem aqui no auditório foi a instalação do sistema de ar-condicionado. Conforme solicitado em memorial, precisávamos resfriar esse ambiente, apenas esse. E a gente pensou com muito carinho no mínimo de intervenção possível. Então, poucas pessoas notam onde está esse ar-condicionado, porque ele não é aquele convencional que a gente coloca o equipamento à vista de todo mundo e em cima, né? Nós fizemos uma instalação embutida no tablado, onde só dá para ver umas boquinhas que são as saídas do ar. E o intuito desse equipamento é que ele gaste o mínimo possível, tentando também trazer um pouco de sustentabilidade para essa área, que às vezes não é muito comum nem fácil. Em vez de você ter um gasto de energia, carga térmica, para resfriar um ambiente inteiro como esse, a gente fez de uma tal maneira que ele resfria até uma determinada altura agradável ao ser humano, até o mais alto que for. Mas é agradável para nós. Lá para cima, no forro, que não tem gente, não tem precisão, não tem nada, o ar-condicionado não fica tão frio, porque o ar frio sai de baixo e força o ar quente para o retorno. Então você tem num movimento circular, resfriando apenas a área das pessoas e não perde energia, nem consome mais, tentando resfriar uma área que não tem necessidade. Então, esse conjunto de trazer a originalidade de volta, conseguir fazer uma intervenção discreta, ou seja, você adequar esse ambiente para as necessidades atuais, mas mantendo as características e premissas originais do prédio, é o conceito do restauro. Você não precisa inutilizar um espaço só porque ele é tombado, pelo contrário, você preserva, mantém as características que caracterizam um tempo, uma história, para as gerações futuras, pode vir e conhecer como era feito, como não era, mas você está usando um espaço agradável, refrigerado, com a melhor das condições que qualquer auditório moderno tem.
tempo total dessa obra? O prazo contratual eram de 12 meses. Os serviços deveriam ser concluídos até agosto de 2013. Entretanto, com diversos serviços complementares que foram necessários e são usuais num tipo de contrato dessa natureza, foram aditados esses contratos em mais 6 meses, totalizando 1 ano e meio, 18 meses de obras período integral. Obra pronta, entregue. Fale um pouquinho sobre a Novata. A Novata é uma empresa constituída exatamente para serviços especiais de engenharia. Não é uma construtora convencional, ela foi constituída exatamente vendo esse nicho de mercado de obras especiais. Nós temos o segmento de estrutura e o segmento de restauração. Ela é composta por profissionais especializados e está no mercado já com esse tipo de obras de restauração há cerca de 12 anos. A importância dessa obra para a Novata? É muito importante porque esse prédio é um ícone na cidade de São Paulo, é um prédio importante para a Prefeitura, para a cidade de São Paulo como um todo, para a história da cidade, e a Novata, tendo trabalhado nessa restauração e revitalização desse prédio, é um currículo ímpar para a nossa empresa.